Maravilha! Seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula, nós vamos falar com você acerca de estimador do tipo razão. Para isso, nós vamos ser bem práticos e vamos trazer para você uma questão do concurso do TRE, um concurso realizado pela Consulplan para estatístico. A nossa situação, problema, é a seguinte: nós temos um carregamento de laranjas e nós queremos estimar o total de açúcar, o peso total de açúcar presente nesse carregamento. Então, para isso, nós vamos recorrer à amostragem e vamos falar aqui de alguns conceitos básicos para que você entenda perfeitamente aqui a nossa situação. Então, veja só, vamos imaginar que nós temos uma população que é formada por pares ordenados do tipo xi e yi, onde xi é o peso de uma laranja, xi é o peso da laranja. Com isso, o que que nós temos? O somatório de todos os xi nos dá o peso da carga. Com isso, então, olha só, o peso total da nossa carga, ele é dado, então, pela soma de cada xi com i variando de 1 até n. Obviamente, nós não conhecemos esse nzão que representa o tamanho da população e vamos considerar que essa população é finita. Então, veja só, a cada xi nós temos o peso da laranja e yi é, então, a quantidade de açúcar presente em uma laranja. Note, então, que xi passa a funcionar como uma informação auxiliar para a estimação do total do açúcar presente nessa carga. Então, olha só, tomando uma amostra, vamos considerar xi e yi, com i variando de 1 até n, né? Esse n agora minúsculo, para indicar que nós temos, então, uma amostra. Veja que, na população, nós temos uma razão entre o peso total do açúcar presente nessa carga e o peso total do carregamento das laranjas. Então, veja só, nós vamos ter, então, aqui, ó, tal y como a soma do peso total, eu não escrevi aqui, né? Olha só, tal y é a soma de todo o açúcar presente nessa carga, e variando de 1 até nzão. Quando eu pego o total do peso do açúcar nessa carga e divido pelo total do peso dessa carga, ou seja, a soma de todos os pesos das laranjas, nós temos então essa razão. Note então que qual é o fundamento teórico que nós temos por trás aqui dos estimadores de razão. Essas variáveis xi e yi são fortemente correlacionadas. Então, o peso de açúcar em uma laranja é fortemente correlacionado com o peso da laranja. Então, veja só, essa razão pode ser também representada se nós tomarmos aqui, ó, o peso total do açúcar, né, nesse carregamento e dividir por nzão, o que nós vamos ter? Vamos ter a média populacional do peso do açúcar presente nesse carregamento. Se nós tomarmos aqui o peso total das laranjas e dividirmos por n, nós vamos ter a média populacional
para o peso da laranja. Ou seja, aqui nós temos a média da quantidade de açúcar por laranja e aqui nós temos o peso médio desse carregamento. São parâmetros populacionais. Quando nós trabalhamos com uma amostra, nós vamos poder estimar essa razão por um R minúsculo, que vai ser dado pelo quê? Ora, o que estima uma média populacional é a média amostral. Portanto, aqui nós vamos ter esse Rzinho dado por Y barra, a quantidade média de açúcar por laranja, e vamos ter aqui X barra, que é o peso médio dessa amostra, ou seja, a média do peso das laranjas tomadas na amostra. Observe que nós podemos escrever a partir dessa expressão o que? A quantidade total, ou melhor, aqui nós ainda não temos o chapeuzinho, né? A quantidade total de açúcar pode ser calculada pela razão vezes o peso total dessa carga de laranja. Com isso, o que nós vamos ter? Vou escrever aqui embaixo, olha só. O estimador para o total da quantidade de açúcar, né? Tal Y, chapéu, vai ser essa razão vezes o peso total da minha carga. E nós vimos o quê? Esse Rzinho chapéu é dado por Y barra sobre X barra multiplicado pelo peso total da minha carga de laranja. Com isso, nós obtivemos aí o quê? O estimador de razão para a quantidade total. Nesse caso aqui, nós estamos falando, né, em gramas, a unidade aqui é grama, a quantidade total em gramas do açúcar presente nessa carga. E era exatamente isso que a questão te pedia, e isso aparece aqui na opção A para você. Então a ideia é bastante simples. Vimos então como utilizar o estimador de razão para obter o total de açúcar presente nessa carga de laranjas. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.